Durante décadas de estudo sobre o sucesso, eu aprendi que a mente humana não responde ao que é abundante, mas ao que é raro. O que é oferecido em excesso perde impacto. Isso vale para ideias, produtos, amizades, oportunidades e, principalmente, para pessoas. A lei do valor percebido governa todos os relacionamentos humanos, e poucos percebem como ela atua silenciosamente, determinando quem será respeitado, valorizado e até mesmo invejado. A maioria das pessoas acredita que quanto mais disponível você for, mais amado será. Quanto mais se doar, mais admirado será. Mas isso não passa de uma ilusão criada por uma sociedade carente, que confunde presença constante com relevância. Eu te afirmo com clareza, o desejo é ativado pela ausência. O respeito é fortalecido pela distância. A admiração nasce do mistério, não da exposição. Você quer saber por que tantos líderes, empresários e mentes milionárias são tão seletivos com seu tempo e sua presença? Porque eles compreendem que a mente humana foi moldada para valorizar aquilo que precisa conquistar. Nada que vem fácil é tratado com seriedade. Tudo que está sempre ao alcance acaba esquecido. Desde cedo, percebi esse padrão entre os homens mais influentes que entrevistei. Eles não estavam em todas as reuniões, não respondiam a todos os convites, não falavam o tempo todo. Eles sabiam que, ao limitar sua presença, aumentavam sua influência. Ao dizer não, criavam respeito. Ao aparecer com propósito, geravam impacto. Essa é uma das leis mais negligenciadas por aqueles que desejam crescer. As pessoas oferecem demais, se expõem demais, falam demais, se preocupam demais em agradar, em ser aceitas, em serem vistas, e nesse esforço, esquecem que tudo que é visto o tempo todo se torna invisível. Você já reparou que não nota mais os quadros da sua sala? Nem o som constante do ventilador? Pois é. O cérebro aprende a ignorar o que é constante. O mesmo acontece com você quando está sempre disponível. Em meus estudos, chamei isso de posição estratégica. Se você deseja ser lembrado, você precisa aprender a se retirar. Se deseja ser valorizado, precisa dosar sua presença. Se deseja que suas palavras tenham peso, você não pode estar falando a toda hora. A autoridade nasce do equilíbrio entre presença e ausência. Isso é poder. Isso é maestria. Na Bíblia, há uma sabedoria profunda sobre isso. Veja Provérbios 25:17. Retira o teu pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. O sábio Salomão entendia a importância do espaço, da distância, da moderação. Até o ouro, quando lançado em excesso no mercado, perde valor. E você, que é feito com propósito, que tem ideias raras e uma essência única, precisa aprender a se proteger do excesso. Não estou dizendo que você deve se isolar. Estou dizendo que precisa compreender o que seu tempo comunica. Quando você diz sim a todos, está dizendo que não tem direção. Quando está presente em todo lugar, está dizendo que seu tempo não tem prioridade. Quando se oferece sem critério, está dizendo que seu valor é baixo. Isso não é humildade. Isso é falta de consciência. Homens e mulheres que transformaram o mundo tinham em comum o senso de propósito e a disciplina de onde e como se colocavam. Eles sabiam que até a luz mais forte precisa saber quando apagar, porque até o sol, se não houvesse noite, deixaria de ser belo. Eu mesmo aprendi a observar onde minha energia era bem recebida e onde era apenas consumida. Aprendi a escolher minhas batalhas, a economizar palavras, a valorizar meu silêncio. E isso mudou minha forma de ser ouvido. Quando você fala pouco, cada palavra pesa mais. Quando aparece menos, cada aparição importa mais. Quando se preserva, seu valor cresce. Se você quer ser milionário, comece pelo invisível. Comece ensinando o mundo como tratar você. E isso não se faz com gritos nem com explicações. Se faz com presença seletiva, com silêncio estratégico, com ausência intencional. Porque o mundo respeita quem se respeita. E agora, se você chegou até aqui, se isso fez sentido dentro de você, comente aqui abaixo. Meu tempo vale. Quero saber quem entendeu a verdadeira
Raiz do valor percebido. Se há um princípio sutil que poucos dominam, é este: o poder da ausência estratégica. Ao longo dos anos, estudei com afinco o comportamento humano e percebi um padrão constante nas personalidades de maior influência. Elas não estavam sempre disponíveis, não por desinteresse, mas por estratégia. Elas entendiam que a presença só é poderosa quando precedida de ausência com propósito. O mundo moderno parece ter medo do silêncio, do afastamento, da pausa. Acredita-se que para ser lembrado é preciso estar em todos os lugares, a toda hora, gritando para ser visto, mas esse comportamento apenas desgasta a imagem e esvazia a essência. O verdadeiro impacto não vem da presença constante, mas da ausência pensada. Some com propósito e observe como os outros começarão a notar seu valor. Essa sabedoria já era praticada há séculos. O maior mestre que o mundo conheceu, Jesus, em diversos momentos cruciais de sua missão, se retirava para orar, para estar a sós com Deus, para silenciar o ruído ao redor. Ele compreendia que a força espiritual nasce do recolhimento, não da exposição constante. Isso não é fuga, é reposicionamento interior. Quando escrevi sobre o controle interior, eu falava da capacidade de dominar os impulsos que nos fazem buscar validação externa a todo instante. Aqueles que vivem tentando agradar, responder, comparecer, são facilmente manipuláveis. Mas os que sabem desaparecer, respirar, organizar o próprio mundo interno antes de voltar ao convívio, esses se tornam inabaláveis. A mente humana é seletiva. Ela valoriza o que precisa esperar. Admira o que não está sempre ao alcance. A ausência permite que os outros sintam o vazio da sua presença. E é nesse espaço que o valor é recalculado. Quando você se afasta, obriga os outros a refletirem. Você deixa de ser óbvio e se torna enigmático. Deixa de ser ruído e se torna lembrança. Deixa de ser mais um e se torna alguém insubstituível. Nos negócios, isso é visível. As marcas mais valiosas não estão o tempo todo gritando nos ouvidos dos consumidores. Elas escolhem seus momentos. Sabem quando aparecer, quando lançar, quando se calar. E esse domínio do tempo as torna desejadas. O mesmo se aplica a você. Sua imagem, sua energia, sua contribuição devem vir carregadas de intenção, não de carência. E veja, isso também serve para o campo emocional. Quantos se desgastam em relacionamentos onde estão sempre presentes, sempre disponíveis, sempre dizendo sim? E quanto mais se doam, menos são valorizados. A resposta está aqui. A ausência cria contraste. O coração humano precisa sentir saudade para entender o que realmente importa. E isso só acontece quando você se retira. É preciso coragem para assumir. Coragem para não responder de imediato. Coragem para não comparecer em toda discussão. Coragem para não se explicar o tempo todo. Mas é exatamente esse domínio que cria respeito. A sua ausência deve ser percebida como sinal de força, não de fraqueza. Como sabedoria, não como arrogância. Quando você se retira, você se fortalece. Você se ouve. Você se alinha. Você se reconstrói. E ao voltar, você não volta carente. Volta preparado. Volta com visão, volta com posicionamento. E então, a sua presença se torna uma declaração de autoridade e não um pedido de aceitação. Essa é uma lição difícil para os que vivem presos ao medo da rejeição. Eles acreditam que precisam estar sempre por perto, sempre lembrados, sempre ativos. Mas isso os enfraquece. O segredo está na gestão de si, no controle da frequência, no domínio do aparecer e do desaparecer. Isso é arte. Isso é ciência da influência. Portanto, desapareça com inteligência. Recolha-se para crescer. Silencie para ouvir o que ninguém mais escuta. Torne-se raro para tornar-se valioso. Porque quem não aprende a sumir por um tempo, nunca será desejado quando voltar. Uma mente que se doa a tudo, raramente se aprofunda em algo. Ao longo de décadas observando os padrões dos homens mais bem-sucedidos, descobri que todos eles, sem exceção, aprenderam a arte de dizer não para o mundo, para poderem dizer sim ao próprio destino.
A disponibilidade constante é um veneno doce. Ela se disfarça de generosidade, de simpatia, de prestatividade. Mas por trás dela, esconde-se a desconexão de si mesmo. Você não pode construir um império se estiver o tempo todo interrompendo seus tijolos para ouvir as demandas alheias. Não pode desenvolver uma ideia profunda se sua atenção é repartida em 1000 distrações. A mente precisa de foco para florescer. E foco exige ausência seletiva. Estar sempre acessível é estar sempre distraído. Os grandes realizadores, aqueles que criam obras, negócios e legados, são também grandes guardiões da própria atenção. Eles entendem que a mente é um instrumento sagrado e que a energia mental desperdiçada com conversas vazias, urgências alheias e notificações constantes é a ruína do progresso silencioso. O mundo é barulhento, e o barulho nunca construiu nada duradouro. A concentração nasce do silêncio, e o silêncio nasce da decisão de se tornar indisponível. Não me refiro a abandonar responsabilidades ou fugir das relações. Falo de algo mais sutil e mais poderoso. A disciplina de bloquear o excesso de conversas, o excesso de notícias, o excesso de opiniões, o excesso de tudo aquilo que rouba sua clareza. A mente precisa de espaço para pensar. E esse espaço só existe quando você decide não atender tudo, não responder tudo, não estar em todo lugar. Há uma inteligência por trás da ausência. Quando você reduz o acesso que os outros têm à sua presença, você aumenta o acesso que você tem ao seu propósito. Isso não é egoísmo, isso é prioridade. Porque ninguém mais vai realizar aquilo que só você nasceu para fazer. E se você não estiver atento, vai passar a vida sendo útil nos projetos dos outros, mas ausente na missão que Deus te confiou. O próprio Cristo, o homem de maior impacto que já pisou nesta terra, frequentemente se retirava para os montes, sozinho, em silêncio, para ouvir o Pai, para renovar o espírito, para reencontrar o foco. O mundo clamava por ele, mas ele sabia que sem foco não haveria cruz, e sem cruz não haveria redenção. Até mesmo o Salvador priorizou a indisponibilidade. Isso não é fuga. Isso é estratégia de alinhamento. Os homens que fracassam estão sempre disponíveis, estão sempre no celular, sempre nas redes, sempre comentando, sempre em grupos, mas nunca com clareza, nunca com direção, nunca com paz. A mente deles virou uma praça pública onde todos opinam, todos gritam, todos interrompem. A única voz que não se ouve é a voz do próprio Espírito. Para alcançar grandes realizações, é preciso aprender o valor do recolhimento. É nele que nasce a disciplina. É nele que se organiza o caos. É nele que se definem prioridades. Você não pode escrever um livro enquanto responde mensagens. Não. Pode construir um legado enquanto absorve distrações. Não pode alcançar o extraordinário se vive disponível para o ordinário. Há um poder oculto no não comparecer, no não responder de imediato, no não reagir a tudo. Ao se tornar indisponível por fora, você se torna acessível por dentro. Começa a ouvir suas ideias, começa a enxergar seus passos, começa a sentir a própria direção. A alma grita por atenção, mas só será ouvida por quem silencia o mundo. E não espere que os outros entendam. Quem está perdido no barulho sempre julga o silêncio dos que encontraram o foco. Mas não viva para agradar os dispersos. Viva para honrar o propósito que te foi confiado. Você não foi chamado para ser popular. Foi chamado para ser preciso. E precisão exige concentração. Concentração exige silêncio. E o silêncio começa na decisão consciente de ser menos disponível. Este é o preço da clareza. Este é o segredo da mente rica. Dizer sim é fácil. Exige apenas passividade. Mas dizer não exige clareza. Exige propósito. Exige coragem. Ao longo da minha vida estudando homens que alcançaram conquistas extraordinárias, percebi que todos, sem exceção, tinham algo em comum. Sabiam dizer não. Não ao que os desviava. Não ao que os drenava. Não ao que os confundia. E esse não vinha de arrogância. Vinha de consciência.
O verdadeiro sucesso começa quando você entende que nem toda oportunidade é bênção, nem todo convite é aliança, nem toda presença é companhia. A Bíblia nos alerta com precisão, em Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa não é uma sugestão poética, é uma instrução de sobrevivência espiritual. Seu coração é o centro das suas decisões, e tudo que entra por seus olhos, ouvidos e mente influencia diretamente a qualidade da sua vida. Quando você se torna disponível demais, abre as portas do coração para tudo e todos. Palavras que ferem, opiniões que confundem, distrações que desviam. E então se pergunta por que está cansado. Por que perdeu o foco? Por que a paz sumiu? A resposta está na sua falta de limites. A sabedoria está em proteger sua energia como se fosse ouro. Porque ela é. Cada minuto desperdiçado em conversas vazias é um tijolo a menos no edifício da sua missão. Cada sim que você diz por medo de decepcionar alguém é um não silencioso que você dá ao seu propósito. E ninguém será responsável por essa omissão além de você. Dizer não é um ato de fé. Fé de que você não precisa agradar todos para ser aceito. Fé de que sua missão é mais importante que sua popularidade. Fé de que o caminho da realização exige separação. A fé, quando bem vivida, é seletiva, e o sucesso é seletivo por natureza. Jesus, o maior líder que o mundo já conheceu, não disse sim a todos. Ele sabia a quem ajudar e quando se retirar. Quando Pedro tentou impedir sua jornada até a cruz, ele disse: "Para trás de mim, Satanás." Isso não foi crueldade, foi foco, foi discernimento, foi proteção de missão. Da mesma forma, você precisa aprender a proteger sua caminhada. Existem pessoas, ambientes e propostas que parecem boas, mas que são atalhos disfarçados. São desvios que roubam tempo, roubam energia e enfraquecem o espírito. E quando você diz sim a elas, mesmo com boa intenção, você se distancia daquilo que Deus preparou para você. O mundo vai tentar te fazer sentir culpa por colocar limites. Vai te chamar de egoísta, de insensível, de fechado. Mas não se deixe enganar. O mundo não respeita quem diz sim a tudo. Ele respeita quem tem clareza o suficiente para dizer não quando é preciso. O não de hoje é o sim, que garante seu futuro. Aprenda a identificar o que não soma. Seja um convite, uma conversa, um hábito ou uma parceria. O que não te aproxima do que você foi chamado para construir precisa ser eliminado com firmeza e amor. E não espere que as pessoas compreendam. Quem vive distraído nunca vai entender a disciplina de quem escolheu ser direcionado. O não protege sua paz, protege sua visão, protege sua energia e principalmente protege sua comunhão com Deus. Porque não se pode ouvir a voz do Espírito Santo quando se está mergulhado nas vozes do mundo. O silêncio de um não bem dado vale mais do que 1000 palavras para agradar. No fim, sucesso não é quantidade de aplausos, é qualidade de decisões. É saber a hora de fechar a porta, de desligar o telefone, de cancelar a conversa, de recusar o convite, de guardar o coração. O não é uma espada espiritual que separa o ruído do propósito. E quem não empunha, essa espada vive escravo do que não escolheu. Por isso não tenha medo de se tornar seletivo. Quem deseja um futuro diferente precisa aprender a proteger o presente. Dizer não com sabedoria é dizer sim à sua missão. E isso é poder espiritual. Existe uma lei universal que poucos compreendem e menos ainda respeitam. A energia que você entrega é a mesma que você atrai. Não se trata de misticismo, mas de causa e efeito. Aquilo que você alimenta com a sua atenção cresce. Aquilo que você ignora enfraquece. Sempre que você investe sua energia em algo, está dizendo ao universo e à sua própria mente: isto é importante. E tudo que você considera importante volta para você em forma de consequência. Desde cedo, percebi que as pessoas mais bem-sucedidas não eram aquelas que se mostravam ocupadas o tempo todo. Eram aquelas que sabiam onde estavam colocando sua energia. Suas ações eram intencionais.
Seus compromissos eram filtrados, suas palavras, medidas, sua presença, seletiva. O controle emocional começa por aí, não com meditação ou fuga, mas com consciência de onde se está gastando energia. Você já se sentiu esgotado sem ter feito nada realmente significativo? Isso acontece quando sua energia é desperdiçada em tarefas sem propósito, pessoas sem reciprocidade e problemas que não são seus. Estar disponível para tudo e todos é o caminho mais rápido para a exaustão e a frustração. E mais do que isso, é o caminho para atrair exatamente o tipo de realidade que você quer evitar. Pense comigo. Se você vive dizendo sim para conversas vazias, você estará cercado de superficialidade. Se dedica seu tempo a resolver conflitos de outros, acabará preso a problemas que não geram nenhum avanço na sua vida. Se passa horas consumindo conteúdo sem filtro, sua mente será alimentada por ruído e não por direção. E então você se pergunta por que sua vida não avança, por que seus sonhos parecem distantes, por que seu espírito está cansado. A resposta está na sua energia, mais exatamente em como você a tem usado. A Bíblia é clara em relação a isso. Em Efésios 5:15-16 está escrito: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo é resgatar sua energia do desperdício, é recuperar sua autoridade sobre si mesmo, é deixar de ser reativo para se tornar seletivo. O tempo é a unidade da sua energia. Quando você dá 30 minutos a uma distração, não são só minutos que se foram, mas sua disposição mental, seu foco, sua paz. O impacto não é só na agenda, é na identidade. Porque aquilo com que você se conecta constantemente começa a moldar sua forma de pensar, sentir e reagir. Quando você aprende a se tornar indisponível para o que não te eleva, algo poderoso acontece. Você começa a atrair o que está alinhado com sua missão. Não por mágica, mas por clareza. Ao dizer não ao que te drena, você diz sim ao que te constrói. Ao cortar os excessos, você libera espaço para aquilo que realmente importa. Hill escreveu que a mente se torna magnética quando focada. E, eu reforço, a mente se torna um ímã poderoso quando sustentada por escolhas firmes. Pessoas, oportunidades e situações começam a gravitar em torno de você quando sua energia é canalizada com sabedoria. Mas quando sua energia é espalhada, ao acaso sua vida também será. Se você quer transformar sua realidade, comece por onde está sua energia. Reavalie sua rotina. Pergunte-se: isso me aproxima do que fui chamado a fazer? Essa conversa me edifica ou me esvazia? Essa relação tem troca ou só cobrança? Essa tarefa tem propósito ou é distração disfarçada de ocupação? Aprenda a proteger sua energia como um guardião, porque ela é sua moeda mais preciosa. Dinheiro perdido pode ser recuperado. A energia gasta em vão, não. Quando você entende isso, muda suas prioridades. E quando suas prioridades mudam, sua vida muda junto. Pare de correr atrás de validação. Pare de tentar resolver tudo para todos. Pare de justificar sua ausência quando decide proteger sua paz. Isso não é egoísmo, é inteligência espiritual. É posicionamento. É sinal de que você entendeu o valor da sua presença. A energia que você entrega define o que você atrai. E o que você atrai determina o que você constrói. Por isso, não desperdice. Direcione, invista, proteja. Porque uma vida extraordinária começa com uma energia bem cuidada. Durante décadas estudando a mente humana, notei um padrão recorrente entre aqueles que fracassam silenciosamente. Eles estão sempre disponíveis, sempre dizendo sim, sempre tentando agradar, sempre tentando estar onde esperam que estejam. No início, isso parece virtude, mas logo se revela como um vício sutil, a busca constante por aceitação. Muitos confundem isso com gentileza. Acham que estar sempre presente é sinal de amor, de nobreza, de humildade. Mas a verdade é outra. A disponibilidade constante muitas vezes é uma máscara usada por quem teme não ser amado.
Por quem acredita que, se não for útil o tempo todo, será abandonado. Isso não é virtude. Isso é medo. E o medo, como já escrevi, é o maior ladrão de sonhos que existe. Quando você diz sim para tudo e todos, raramente está dizendo sim para si mesmo. A pessoa que vive à disposição dos outros, na verdade, abandonou a si. Sua agenda, sua energia, suas emoções são governadas pela expectativa alheia. E quanto mais você tenta ser aceito, mais se desconecta da sua própria essência. Até que um dia se olha no espelho e não sabe mais quem é, o que quer, o que acredita. A Bíblia já nos alertava. Em Gálatas 1:10 está escrito: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Esse texto é direto. Não há como servir a dois senhores. O seu propósito e a necessidade de aprovação. Quem vive tentando agradar a todos, jamais agradará a sua missão. A verdadeira maturidade começa quando você aceita que não precisa estar em todos os lugares, nem ser tudo para todos. Você não foi criado para preencher o vazio emocional dos outros. Foi criado para cumprir uma visão, uma missão. E isso exige escolhas, exige limites, exige desconforto. A carência é esperta. Ela se disfarça de boa vontade, de empatia, até de espiritualidade. Mas sua raiz é a insegurança. É o medo de não ser suficiente por si só. É a dúvida silenciosa. Se eu não estiver sempre ali, será que ainda me amarão? A resposta é clara. O amor verdadeiro não exige presença constante. Ele respeita espaço, reconhece valor e não cobra disponibilidade absoluta. Quem se ama se respeita. E quem se respeita, se impõe. Não com grosseria, mas com clareza. Não com orgulho, mas com dignidade. Você não precisa estar em todos os grupos, responder todas as mensagens na hora, dizer sim para todos os pedidos, aceitar todos os convites. Você não precisa justificar cada ausência. Quem te conhece de verdade vai entender. E quem não, entende? Talvez nunca tenha te valorizado. Apenas te usava. Eu aprendi que o respeito nasce do posicionamento. Quando você some um pouco, quando você diz não sem culpa, quando você escolhe cuidar de si mesmo antes de cuidar dos outros, algo muda. As pessoas começam a perceber que seu tempo tem valor, que sua presença é rara, que sua companhia não é obrigação, é escolha. E essa percepção muda tudo. Hill sempre destacou que o fracasso tem muitas faces. Uma das mais perigosas é a da pessoa que vive exausta por tentar ser aceita. Ela não percebe, mas está construindo a vida dos outros enquanto destrói a sua. Está colecionando elogios vazios enquanto perde a admiração por si mesma. A autoestima verdadeira não grita, não se exibe, não implora. Ela simplesmente sabe. Sabe o que merece. Sabe o que entrega. Sabe o que construiu em silêncio. Por isso, ela não se doa onde não há reciprocidade. Não insiste onde há desprezo. E, principalmente, não se torna acessível onde não há respeito. Jesus mesmo nos deu esse exemplo. Ele amava a todos, mas não se entregava a todos. Em João 2,24 está escrito que ele não confiava em todos porque conhecia o coração do homem. Veja, nem o Salvador do mundo estava disponível para todos o tempo todo, porque até o amor mais puro sabe se proteger. Se você quer crescer, prosperar e viver em paz, precisa entender. O seu valor não está em quantas pessoas você agrada. Está em quanta verdade você carrega. E a verdade mais poderosa começa com um simples gesto. Dizer não sem medo. Se ausentar sem culpa. Estar inteiro onde realmente importa. Portanto, pare de confundir presença com valor. Pare de achar que, para ser amado, precisa estar sempre à disposição. Quem se valoriza não implora para ser visto. Quem se respeita não se vende por aceitação. E quem sabe quem é, escolhe com sabedoria onde, como e com quem estará. Disponibilidade sem critério não é amor. É carência. E carência disfarçada sempre cobra um preço alto demais. Ao longo da minha vida, entrevistei os homens mais bem-sucedidos do mundo. Estudei suas mentes, observei seus hábitos, analisei suas decisões.
e descobri um padrão que poucos reconhecem. Todo homem verdadeiramente grande entende o valor do silêncio, entende o poder do afastamento. E não há exemplo mais poderoso disso do que Jesus Cristo. Jesus, sendo o homem mais procurado, mais admirado e mais pressionado da história, não se curvava à demanda contínua das multidões. Pelo contrário, ele se retirava, ele desaparecia, ele subia ao monte, ia ao deserto, buscava o silêncio e fazia isso nos momentos de maior necessidade. Veja, não era nos momentos de folga, era nos momentos de guerra, quando todos queriam sua atenção, quando havia milagres a serem feitos, doenças a serem curadas, multidões famintas por respostas. Justamente nesses momentos, ele saía, ia orar, ia ficar sozinho. Por quê? Porque sabia que não se constrói força no meio do barulho, se constrói força na solitude. A Bíblia registra isso em várias passagens. Em Lucas 5,16 está escrito: Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Ele não fugia das pessoas. Ele se fortalecia para elas. Ele não se ausentava por fraqueza, mas por sabedoria. Porque até o Filho de Deus precisava recarregar o Espírito para continuar a missão. Quando eu estudei os grandes homens da indústria, da ciência, das artes e da política, percebi o mesmo comportamento. Todos eles cultivavam momentos de afastamento intencional. Henry Ford tinha seu refúgio. Edison se isolava no laboratório por dias. Carnegie desaparecia quando precisava tomar decisões cruciais. Isso não é coincidência, é método, é disciplina. Eu chamei isso de comunhão com a inteligência infinita. É quando o homem silencia o mundo para ouvir o que Deus, o universo ou a própria consciência deseja comunicar. É nesse estado de recolhimento que surgem as ideias mais geniais, as soluções mais inesperadas, as decisões mais certeiras. Mas o mundo moderno tem medo do silêncio, tem horror à solidão. As pessoas se sentem culpadas por se afastarem. Acreditam que se não estiverem disponíveis, perderão algo. Mas o que realmente perdem é a conexão com a própria alma. Perdem discernimento, perdem clareza e, pouco a pouco, perdem a si mesmas. Retirar-se é um ato de coragem, de maturidade, de priorização. Você precisa se afastar para enxergar melhor. Precisa ficar sozinho para se escutar. Precisa se calar para finalmente entender. Quando tudo ao redor estiver confuso, o afastamento não é fuga, é reinício. Quantas vezes você já sentiu a mente saturada, o coração cansado, a visão turva? Nesses momentos, o que você mais precisa não é de mais informação, mais opinião, mais estímulo. O que você precisa é de recolhimento, de deserto, de monte, de silêncio. A mente precisa de espaço, a alma precisa de tempo e o espírito precisa de direção. Não se obtém isso correndo de compromisso em compromisso, respondendo notificações ou tentando agradar todo mundo. Se obtém isso no lugar secreto, onde você e Deus se encontram, onde sua visão se refina, onde suas convicções se tornam inabaláveis. Jesus nos ensinou que retirar-se é parte da missão, que pausar não é parar, é preparar, que recuar não é fraqueza, é estratégia, e que quem não se fortalece sozinho nunca estará inteiro em público. Portanto, se você está cansado, confuso ou sobrecarregado, faça como os sábios, faça como os grandes, faça como o mestre. Afaste-se, mas afaste-se com propósito. Silencie, mas silencie com intenção, porque o que vai nascer desse silêncio pode transformar a sua vida. E se você chegou até aqui comigo, quero que comente algo que mostre que você entendeu a essência dessa mensagem. Escreva aí nos comentários: retiro para crescer. Esse será o seu sinal de que está pronto para uma nova estação de força.